Bom, tá gravando? O que que eu fiz? Eu criei umas apresentações, Vivi, para eu ir colocando ao longo da semana é, o que a gente for conversando Uhum. e também para ir organizando, né? Tipo assim, um lugar para colocar as coisas. Um outro intuito da apresentação e da gravação é porque eu quero passar esse material, igual eu comentei com você, para a Laura. E aí ficando gravado com a apresentação, acho que fica mais fácil dela acompanhar, ou para qualquer outra pessoa, né, que quiser acompanhar sem a gente precisar de fazer de novo. É, o material das apresentações, eu criei um repositório que eu chamei de apresentações e pus aqui num sitezinho estático, ela chama ETL. Então esse link aqui, Eu ele até não vai cheguei mudar. a abrir rapidinho, eu não consegui ver tudo, foi antes da reunião. Eu vi essa distract que você colocou. Ah, ótimo. Beleza. O intuito aqui tem muita coisa aqui que eu vou passar rapidinho, que a gente já falou. Se você quiser que eu reforce alguma coisa, eu reforço. Mas o intuito é só para passar aqui mesmo no vídeo e tal, e aí a gente, se, se chegar lá no final da apresentação e tiver mais coisa para falar, a gente vai falando e depois eu vou colocando aqui. É mais para tentar organizar mesmo, sabe? Eu deixei a apresentação ali para botar o link e tal, mas eu vou abrir ela aqui no meu local, porque se precisar de mudar alguma coisa, eu já vou mudando. Pode ser? Você fez ela onde que você falou? Assim, Eu qual que fiz. é? Ah, tá. É um frameworkzinho, uma biblioteca que parece com o MKDocs. Chama MK Slides. É uma Ah, lógica legal. muito parecida com o MKDocs, sabe? Deixa eu abrir aqui pra você ver. É super legal. Eu gostei pra caramba. Eu gostei dela. MK Slides. Python. O que que acontece? Então, é essa biblioteca aqui, né? MK Slides. Ela é escrita em Python, mas ela usa, na verdade, um motorzinho de apresentação que chama Review.js, que é esse carinha aqui, tá vendo? Então, ele dá esse formatinho aqui. Você pode ir movendo a apresentação assim, sabe? Um monte de Uhum. plugin para instalar. É bem legal. A documentação também do Review.js é parecida com a documentação do MKDocs, no sentido de ser fácil de navegar, sabe? Então, se você quer saber como faz alguma coisa para criar a apresentação em si, você lê essa documentação aqui. Como usar o Python para converter o seu Markdown na apresentação, aí é o MK Slides. Mas Ah, tá, o contrário. é, eu posso abrir aqui, que aí eu te explico essa lógica. Como você já está habituado já viu o MKDoc, você não vai achar tão difícil. É porque você pode partir É, do zero ou então converter, né? exato. E aí, tipo assim, nessa daqui eu parti do zero, sabe? Uhum. Então, por exemplo, quando eu vou criar um slide, eu crio uma pastinha, inclusive você, se você quiser usar esse repositório para fazer as suas apresentações, você pode. Ou qualquer pessoa da Explore, né? Eu estou dividindo a apresentação por arquivo. Então, se você vier aqui, ó, ele te dá todo o arquivo que você coloca aqui dentro da pastinha slide, ele cria esse index para você. Eu acho isso legal, porque aí no longo prazo você não perde, fica mais fácil, né, de pesquisar as apresentações que você já fez. Então, por exemplo, eu fiz uma apresentação, comecei, né, a fazer uma Só, apresentação sobre. só uma coisa, Gabriel. Você tá projetando? Era para você projetar. Oh, era, eu estou projetando um monte de coisa. É porque eu abri aqui também, achei que eu era para eu ver no meu, assim. Aí, Verdade. Já tá vendo aí? tô, agora tá vendo.
Beleza. Então, eu coloquei um monte de coisa aqui no link, né? Eu coloquei o link para o PyPy, da biblioteca do Python, Uhum. que converte o Markdown na apresentação que o formato do Review.js gera. E aí o Review.js é essa documentação aqui. Aí só falando de novo, né? Se você só quiser saber como que você escreve a sua apresentação para que ela vire alguma coisa bonitinha, você tem que ler essa documentação do Review.js, em especial a parte do Markdown, que é o formato que a gente usa. Porque você pode escrever ela em HTML também. Mas eu acho HTML mais complicado. O Markdown eu acho mais facinho. E aqui tem um monte de features, né? Para você instalar e tal. Eu ainda não instalei muita coisa, não. Eu vou fazendo devagarinho. E como que é aqui o padrão, né? Que eu criei? Uma apresentação por arquivo. Então, você está vendo que eu escrevi só Markdown, né? É um arquivo MD, inclusive, dentro do repositório, dentro de uma pastinha que eu chamei de slides. E isso vira isso aqui, ó. Sacou? Vamos abrir a nossa, né? Que aí eu acho que fica mais visível. Então, se eu vier aqui nos slides, ó, quando eu escrevo isso aqui, ó, ETL, exemplos ID, esse é o primeiro slide. E aí, como que eu divido isso horizontalmente? Através dessa tag aqui que eu criei. Então, na hora que eu venho para cá, ó, o meu próximo slide é o que está aqui, até o V. E o V Essa é a tag divisão vertical. é um padrão ou você cria e chama isso de. Ou eles, lá na documentação do MK Slide, ele até te sugere usar em algum lugar aqui, tá vendo? Um separador. Eu tava achando esse padrão dele um pouco estranho. Aí eu criei o meu. Então aqui ele me ensinou como usar, né? Que é lá no arquivo mkslides.yml, usando a propriedade separador. Então eu venho aqui, ó, mkslides, separador. Aí eu criei o meu, eu fiz o meu. E aí nesse arquivo você conta que aquilo ali tem que ser tratado como separador, né? Exatamente. Você vai configurando, né? Então, por exemplo, eu gosto desse carinha aqui, ó. Tema. Aqui, ó. Melhor botar o Solarize. Aqui, ó. Tem um monte de tema, tá vendo? Aí vamos supor que você não gosta do Solarize, você gosta do League. Aí você pode ou mudar aqui, que muda globalmente, tá vendo? Ou você pode mudar dentro da sua apresentação e aí ele muda só a sua e não muda a do colega. Sacou? Então, todas essas configurações, você vai lendo aqui a documentação e ele vai te ensinando. Mas a lógica da construção é essa. O que está entre o S, você está separando horizontalmente, e o que está entre o V, você está separando verticalmente para dar esse efeito bonitinho Para o aqui. lado ou para baixo, né? É. Que aí na minha cabeça, eu faço assim, slides que têm o mesmo assunto, né? Então, por exemplo, aqui eu estou explicando o que é ETL, para não colocar no slide só, aí eu deixo vertical. Aí quando você muda de tópico, mas essa é a lógica que eu aplico, né? Você pode aplicar a lógica que você quiser na sua apresentação, sacou? Aqui, ó. Beleza? Por que que eu gosto disso aqui? Ele é um link, ele não é aquele link grandão do SharePoint, e você pode automatizar, né? Então, imagina que tem um link aqui que vai para um gráfico. Aquilo, você
coloca um actions para rodar e você faz uma vez só e ele vai atualizando para você. Então, na minha opinião, é mais fácil fazer isso. E eu acho bonitinho, né? Fica singelo, assim, simples e funciona bem para mim. Não sei se para todo mundo nesse momento. Mas está aqui, quiser usar. Eu gostei. Que É. bom. Bom, e vai perguntando. À medida que eu vou falando, nós estamos aqui no papo. Não tem uma ordem, não, tá? Eu coloquei isso aqui mais para tentar organizar, mas sem uma, sem uma rigidez. O que acontece? O que é o ETL, né? A gente já falei isso várias vezes com você. Detalhe, só voltar aqui. Se você clica aqui, ó, slides com anotações, você pode ir colocando anotações nos slides, e essas anotações elas podem ser vistas por todo mundo, igual eu abri aqui, ou só por você, se você apertar o S, ó, ele te dá isso aqui, por exemplo, e aí você pode pôr em outra tela, pensando igual a gente está fazendo aqui, né? Se você não quiser que o seu apresentado veja Veja as anotações. você aperta o S, a coisa, essa telinha aqui, se você muda o slide aqui na telinha, ele muda também no seu negócio. Eu acho isso interessante. Mas com você não precisa, né? A nota pode aparecer aqui, que é mais uma lembrança do que tudo. Não tem muita formalidade. E aí, tipo assim, fui construindo isso aqui com o que ia me dando na cabeça e com uma ajudinha do GPT, que é essa ideia dos processos ETL, né? Que é a parte importante do trabalho que a gente faz aqui na ID, que é esse processo que vai percorrer, assim, todo o caminho que o dado percorre até ele se tornar uma informação útil. Então, é esse caminho que vai desde o transacional, né? Que são CIAF, CIAD e por aí vai, até chegar lá no relatório operacional, por exemplo, ou até chegar na LOA. Então, isso tudo está dentro do processo de ETL. E aí, entender a sigla é importante, né? Que é extract de extração. Então, quando eu entro no transacional, no nosso caso, usando o BO para tirar um relatório, eu estou fazendo a extração. Ou quando eu recebo, quando eu entro no e-mail, né? Que é o que a gente viu até agora, para buscar o relatório que o BO mandou para o e-mail, eu estou fazendo uma extração. Então, todo esse processo de ir lá na base, né, da minha informação e buscar essa extração. A transformação é quando eu tenho que manipular esse dado para deixar ele do jeito que eu preciso. Em geral, isso vai estar escrito aqui mais para frente, os sistemas transacionais, eles não têm, para que eles sejam otimizados, eles não têm uma lógica de visualização, né? Então, o banco de dados dele é toda construída pensando em otimizar o sistema e não a visualização desses dados. Então, por isso que a gente precisa, na maioria dos casos, fazer um tratamento disso para juntar com os outros dados que eu vou buscar e carregar ele. Eu carrego para qualquer lugar, em geral, um banco de dados. Nosso caso, né, é um pouquinho diferente, porque eu carrego ele para um monte de arquivos CSV. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui e vou te mostrar. Você já viu, né, mas para ficar registrado. Mas a nossa ideia é mudar um pouco isso e botar e criar um banco de dados, né, para ficar mais robusto. Aí, só para eu pegar casos que fogem um pouco, vamos supor, que eu tenha planilhas externas, bases externas, né? Uhum. Eu estou pensando já naquela lógica minha lá do Propag. Eu recebi uma planilha do órgão. A Uhum. extração eu poderia, né, fazer algum código para já pegar de um e-mail ou de um SharePoint e jogar direto aí para o repositório. E aí a transformação trataria esses dados. E aí hoje na parte do carregamento, porque quando vocês, por exemplo, pegam um arquivo que chega, que vocês salvam lá naquele data raw, e aí tratam ele vai para aquela pasta data, arquivo não, pasta, né? Aquela pasta data. Isso. Ali eu fiz a transformação, ou eu já estou considerando aquele CSV pronto como carregamento também? Aqui no nosso,
eu já estou considerando como carregamento. Mas se você fosse, por exemplo, mandar para um banco de dados, eu poderia considerar essa fase de colocar num CSV temporário como uma transformação, que às vezes você vai usar para juntar com outro dado e por aí vai. Então vai depender muito do jeito que o seu processo foi construído, sabe? Não tem receita de bolo para isso aqui não. Isso aqui é quase que um trabalho artesanal, sabe? De montar o seu. No nosso caso, passar da pastinha Data Raw para. Vamos abrir, né? Que aí fica mais fácil. Vamos abrir um aqui. Eu gosto muito do dados armazém SIAF. Que aí a gente já vai dando nome aos bois. Vou clicar no pontinho aqui, que aí ele abre no CodeSpace. CodeSpace não, só no editor online, né? No VS Code Online. Então, fazendo a tradução disso que eu estou te mostrando aqui. O extract é simplesmente o script que faz a extração. No nosso caso, esse script ele busca no e-mail, né? Ele está dentro da pastinha scripts. Grosso modo, eu vou refinar isso para você na hora que a gente chegar na extração, mas ele está aqui dentro do extract.r, que é esse arquivo que está até aberto, inclusive. Mas aonde que eu carrego esse arquivo que eu extraio, né? Eu carrego na pastinha, que é dela, Flow Data Raw. Então, quando eu vou lá, pego o e-mail que eu recebi e pego o anexo dele, eu ponho ele do jeitinho que eu recebi lá, Data Raw. Essa é a parte do extract. Transformei, passei para a pastinha Data, eu estou fazendo load. Você vê que aqui eu até coloco ele como GZ, né? Porque são arquivos grandes. Então, eu, além de passar para CSV, eu ainda comprimo ele. O que dificulta um pouco a nossa vida se eu quisesse simplesmente abrir o arquivo igual eu abro aqui no Data Raw, né? Se eu quisesse fazer isso. Se eu quisesse ver, né? Tá lá dentro do arquivo, mas o arquivo é muito grande, então por isso que a gente comprime. Aí Beleza? para os painéis, por exemplo, o Henrique ele extrai daí, aí ele descompacta e joga para dentro do Isso, painel? isso. Exatamente. Aí ele tem uma parte lá. Vamos imaginar que o Henrique, tudo que está dentro do ClickView, eu também posso classificar como um ETL, né? Porque o Henrique entra num monte de lugar, extrai, uns vai estar em CSV, uns vão estar compactados, aí ele junta tudo isso nos scripts dele, do Click, e depois ele faz o carregamento no BI dele, de fato. Mas se eu quiser simplificar, eu só falo que o Click View é a parte da visualização. Enfim, você pode classificar de várias maneiras. Eu acho que não tem resposta certa, sabe? Uhum. O importante é você entender o fluxo daquele que você está trabalhando. A lógica, né? O que eu acho? O trabalho do Henrique no Click, a gente já falou isso antes, não deveria, o trabalho de transformação que ele faz no Click, Link Table, que são as junções das tabelas, não deveria ser feito no Click, deveria ser feito dentro desses repositórios. E aí ele só carregaria para fazer a visualização. A gente É vai para chegar mudar lá. a ferramenta, né? Porque É, você acaba tendo que seguir a linguagem que a ferramenta lá usa, né? As regras dela, a linguagem dela. Fica tudo lá dentro exato. também. E o contexto histórico, né? Porque quando começou a mexer com isso lá em 2008, a ferramenta era o Click, né? Não tinha Python, não tinha GitHub, mesmo assim, existia, mas ninguém Mas não sabia se usava. mexer, mas não se usava, beleza? Então vamos tentar sempre fazer esse paralelo assim do global para como são os nossos ETLs hoje. E por que que eu quero te dar essa ideia do que é o global? Porque se você quiser construir um seu, você já na sua cabeça já vai saber o que que é e você consegue construir o seu. Sim.
É, deixa eu Porque fechar essa é até uma aqui. dúvida que eu também tenho quando eu vejo esses repositórios, principalmente esses que eu entendo serem mais complexos, assim, maiores, por onde eu começaria, sabe? Eu criei o repositório, aí eu sei que eu tenho ali, eu coloco aquele README, posso colocar um git ignore ali, mas a partir daí, assim, como é que sabe, qual que é o primeiro passo, sabe? Aham. Eu sei que vai depender do objetivo do repositório, né? Mas pensando na grande parte que é os nossos, que é repositório de dados, né? Que eu tenho bases cruas, né? Que eu vou tratá-las e depois disponibilizá-las para algum tipo de uso que geralmente costuma ser painel, no nosso caso, né? Mas qual que seriam os primeiros passos, sabe? Né, nesses... Vamos simular. Vamos simular uma aqui, na hora que a gente chegar lá na parte do extract, que aí a gente começa do zero. Qual que é o esforço que eu quero fazer também esse ano? Estou prometendo muita coisa, né, cara? Perigoso não entregar é nada. Mas qual que é o esforço que eu quero fazer? Tentar padronizar para que você, Vivi, não precise começar do zero. Algumas coisas já foram feitas nesse sentido, de tentar criar alguns templates. Então, esse repositório do Cutter aqui, ó, cookie cutter em inglês é cortador de biscoito, né? Então é como se fosse alguma coisa que vai dar um formatinho ali para você já pronto. Então eles usam essa expressão cookie cutter também em programação para como se fosse um sinônimo para template. Isso aqui, acho que não cabe entrar no detalhe, mas é essa tentativa do Francisco lá atrás de já te dar um esqueleto do que tem que ter para você não ter que começar do zero. Mas talvez aqui seja legal a gente começar do zero para ir discutindo as coisas que tem que ter e depois a utilização de qualquer ferramenta fica mais fácil. Eu também tentei fazer ah, porque o Cookie Cutter ele era ruim para atualizações. Aí eu tentei criar isso. Tentei criar um outro, não deu certo e agora eu estou tentando fazer alguns templates. Eu vou te mostrar. Mas no início, talvez seja legal a gente começar do zero mesmo. Mas sua pergunta é boa. É porque eu fiquei pensando até nesse do GRP mesmo, que eu vou, por enquanto, as minhas consultas estão lá no armazém, mas eu vou trazê-las para o repositório. E aí eu Aham. vou trazê-las para o repositório, eu sei que elas vão ficar num data raw. Mas assim, todos aqueles outros arquivos, que eu sei se você criar um makefile, aí um main.py, aí tem os dos scripts, aí tem um Docker que aparece, né, que eu ainda não entendo bem como funciona. Então, todas essas etapas, assim, que o Data Package já me explicou, aí eu sei também que tem construir os Data Packages, mas é, eu acho também que não deve necessariamente seguir todos os mesmos passos, mas assim, para Não. eu não pular uma etapa que era essencial para eu chegar, sabe, no... Lógico, lógico. E é por isso que a ideia da construção do template é para ajudar nesse sentido, sabe? É, vamos replicar. Vamos replicar isso aí com você. Eu acho que já estamos careca de saber por que precisa do ETL, né? Os dados estão em várias fontes, planilha, transacional, CSV, blá blá blá, a gente precisa de unificar. E eu acho que uma coisa que eu ainda não tinha falado, né? Não tinha escrito, e é bom registrar, que isso também para mim foi um tempo uma coisa assim, por que que eu não posso pegar do jeito que está lá no transacional? A lógica que um transacional funciona, né, o banco de dados, é um pouco diferente da lógica de uma visualização. Então, por isso que é importante a gente fazer essas extrações e transformações para que a sua visualização fique otimizada, sabe? Eu até coloquei, a título de curiosidade, se você não precisa de olhar isso agora, essa diferença entre os bancos de dados transacionais e para visualização. É, é interessante, assim, eu gostei, mas O PO agora, é um banco de dados transacional?
Ou o BO não é transacional porque ele simplesmente é uma cópia do transacional. Então, o que acontece? O CIAF é o transacional e o CIAF Tá. tem um banco de dados. Se eu ficasse abrindo a tela do CIAF para fazer as transações de fato, né, descentralização de cota, empenho, liquidação, aquela coisa toda, e, além disso, permitisse que outros usuários entrassem nesse banco para fazer consultas, você pesa demais o seu sistema. E aí você corre o risco de deixar as transações prejudicadas porque os usuários de visualização estão entrando. Para que isso não aconteça, o que você faz? Você copia o banco. Então, por isso que no BO a gente tem um atraso de um dia, que de noite a rotina roda, copia o banco transacional. E por que de noite? Né? Porque de noite não tem ninguém usando, então você não está atrapalhando ninguém. E aí você copia no BO. Então, o BO é só uma cópia. Detalhe interessante, ele não é uma cópia completa. Pode ser que tenha campo que tenha no transacional e não tenha no BO. Isso acontece muito. Isso é fato. Isso Isso tem acontece mesmo. muito. Mas não, o BO não é o transacional. O BO é como se fosse a cópia do transacional. E aí, quem quer consultar, ele não sobrecarrega o transacional. Quem quer consultar, pode consultar à vontade, que ele não vai atrapalhar a vida de ninguém. Beleza? Inclusive, essa é uma coisa que a gente vai ter que. Eu estou escrevendo uns vídeos lá para você, que a gente vai ter que olhar para o novo CISOR, né? Porque o CISOR atual, a gente comentou isso também. O CISOR atual não tem a cópia dele no BO. A gente tem que ver aonde que eu vou buscar essa informação. Se for para o BO, talvez fique bom, né? Porque a gente normalize esses lugares, padronize o lugar que eu vou buscar informação. CIAF, CIAD e CISOR. Que não vai chamar CISOR mais, né? Vai chamar portal de orçamento, não é isso? Bom, Porque senão vai ficar como é hoje. A gente depende da Prodente ficar mandando, não é? As bases. exato. Eu preciso que as pessoas me mandem. Isso é ruim, né? Se o processo é para ser automatizado, né? Para não ter retrabalho, inclusive eu que tá aqui nessa. Porque senão eu ia ter que pegar eu manualmente, blá blá blá. Então, esse contexto nosso, assim, o extract está vindo desses bancos. Eu coloquei alguns exemplos, mas podem existir outros, né? Planilha de Excel é muito comum. A nossa transformação hoje ela é muito básica, ela basicamente dá conta de padronizar nome de campo. E eu até coloquei aqui, para a gente entender o processo como um todo, né? Eu nem coloquei o CSV que a gente gera como load, eu já estou colocando que o load é lá o relatório operacional funcionando, sabe? Mas igual eu te falei, pode ter, eu posso considerar que o CSV, na verdade, eu acho até melhor considerar que o CSV, ele é aonde eu estou fazendo minha carga de dados mesmo. Mas aqui, só para entender o processo todo, né, eu falei que já está lá no relatório operacional, porque podia ser o banco de dados do nosso BI. Eu deixei dois links aqui, que são aqueles, aquele issue que eu escrevi das melhorias do processo. Você já até está conversando comigo aqui, então é só para ficar registrado mesmo. E é uma coisa que eu te falei que eu acho que vale registrar aqui também, que os nossos processos de ETL estão em repositórios GitHub que tem dados. Então, se você entrar no repositório Explorer e filtrar por dados, isso tudo aqui é processo ETL que segue essa lógica que a gente está conversando. Isso você já tinha entendido, né? Beleza. Eu coloquei isso aqui só para falar um pouquinho da mistura de tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, em um processo só, você até comentou, né? Por onde começar, meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu não sei o que eu coloco primeiro.
Então a gente usa make, que é para automatizar comandos, tem R, tem Python, tem esse padrão de especificação da Frictionless, né, que são os data packets. Tem o Docker, tem o Actions e dentro daquele eixo que eu te falei, tem esse. A gente até chegou a ver isso na nossa última ou penúltima, que foi uma análise que eu fiz para cada processo desse, como que está lá nos repositórios, né? Acho que depois vale uma lidinha. Então, por exemplo, o extract do dados armazém CIAF, ele é um código de R, ele extrai arquivos via e-mail. Aqui eu coloquei que ele usa um código que realiza o delete de e-mails antigos. O código só está lá, depois eu descobri que ele não usa isso, porque a caixa fica enchendo. Inclusive, esse é um dos motivos de vez em quando, o processo não funcionar. A caixa encheu e ninguém esvaziou. O BO não tem uma Ninguém API. está usando ou ele não funciona e alguém está deletando manualmente? Isso. Ele não sei se ele não funciona, porque eu não testei, mas ele não está sendo rodado. E aí, como ele não está sendo rodado, supondo que ele funcionasse, alguém tem que entrar lá e excluir manualmente. Não excluem, a caixa enche, o e-mail não chega, o processo para. Entendeu aí já um ponto de fricção? Que é uma das coisas que a gente vai atacar, né? Uhum. Você pode fazer esse exercício do extract para outros repositórios ou de outras fases também para outros repositórios. Talvez a gente fique mais no extract hoje, mas se você quiser falar de outra fase, a gente fala também. Eu acho interessante sempre voltar nesse estudo aqui para a gente ver diferenças sutis de fases por repositório, para a gente entender também essa bagunça que eu quis colocar aqui, no sentido que tem repositório que faz a mesma coisa de jeito diferente. Então, por exemplo, o WSISOR, ele não é um arquivo, não é um código R, ele é um código Python. Ele não extrai nada de e-mail, ele extrai direto dentro do próprio Cisor. Ele usa uma chamada HTTP dentro do sistema para buscar, para fazer o extract. E aí você já começa a ver as diferenças, né? Aqui eu tenho duas diferenças. O processo tem que ser diferente mesmo, porque um eu estou buscando no e-mail, outro eu estou buscando fazendo requisições HTTP, usando Python e blá blá blá. Mas os dois poderiam estar escritos em Python, que aí simplificaria a nossa vida do ponto de vista de ter que ensinar mais de uma linguagem para quem for trabalhar com a gente, né? Então, No novo CISOR, ele vai permitir esse tipo de extração também? Ele também deve ter não aquelas sei, consultas lá dentro, né? não sei, isso é um tópico que está anotado em um desses nossos issues para a gente conversar com o Gabriel e com a Isabela. Para entender como que a gente vai fazer essa extração. E, consequentemente, o nosso de para, né, do que funciona hoje para o novo sistema. Bom, alguma dúvida por enquanto? Não, agora tá tranquilo. Beleza. Vamos então para o processo de start. O que eu pensei? Porque é muita coisa, vamos quebrar e aí a gente faz até a hora que a gente, né, pensando aqui em uma hora e meia de reunião para também não ficar cansativo. O extract tira, né, os dados de onde ele vive, a gente já entendeu isso. Que também tem mais de uma fonte, a gente já entendeu.
E eu achei interessante esse negócio aqui, porque não do que não é responsabilidade, né? Mas da importância dele, eu acho que está aqui, ó. Porque o start ele é o começo do processo. Se ele falhar, o processo para. Então imagina aquele cenário que o e-mail encheu, ninguém excluiu, e amanhã rodou o processo, e porque o e-mail estava cheio, ele não achou o e-mail do dia, porque não chegou, o processo parou todo. Então, falhas no Struct, na minha opinião, são mais perigosas por causa disso, sabe? Porque ele tem essa capacidade de travar o processo todo. Não faz sentido eu continuar porque eu não tenho dado para trabalhar, então para que eu vou extrair? O que eu vou transformar e o que eu vou carregar, sabe? E aí a gente É. trata no script para ele trazer a razão dessa falha? Ou Ó, hoje ele não só tem mostra que isso. falha, por exemplo? Ele só mostra que falha. Então aqui no Actions, o Actions é o robozinho que roda todo o processo para a gente, tá? Então, dentro de todos os repositórios, eu tenho uma pastinha .github, workflows e os arquivos YAML que tem uma sintaxe específica para rodar isso, né? Eu vou falando mais rápido, um belo dia a gente chega nisso e detalha melhor, né? Mas aqui, basicamente, ele está criando uma máquina Ubuntu. Quando eu falar com ele que ele precisa de rodar, então ele está sendo trigado aqui por outro repositório. Então, tem um repositório dados armazém CIAF total. Esse repositório roda o actions dele. Quando ele acaba, ele chama esse fluxo aqui. Quando ele é acionado, quando ele é trigado, ele instala uma máquina Linux. Ele pega o código desse repositório, então é como se ele estivesse fazendo um clone desse repositório para essa nova máquina. É como não? É exatamente isso que ele faz. Ele configura o Docker, porque a gente está usando o Docker aqui. Ele liga o Docker e ele roda o processo todo quando ele chama o make all. A gente vai quebrar essas fases todas, vai chegar uma hora que você vai entender isso aqui muito mais fácil. Estou tentando dar um overview para depois ir afunilando. Quando ele faz isso tudo, ele comita, que é pegar o data e jogar aqui para dentro do data mesmo. E o processo acaba. Aí chega na sua pergunta. Quando dá erro? Então, se isso aqui dá erro, que é a execução do processo, eu tenho um step aqui no Actions que chama Create an Issue, que se o processo todo falha, ele abre um issue no repositório para mim. Ele não me fala qual foi o erro. Ele só fala, cara, não rodou. Dá uma olhada lá. Aí você tem que investigar. Aí você tem que debugar. Beleza? Esse hoje é muito trabalho do Henrique. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Ó, ao tanto. Não. 2, 3, 4, 5, sei lá, 10. No primeiro, eu pedi ele para investigar. E ele investigou e está me falando aqui o que está acontecendo. Para esse caso, uma das bases que existiam no Cisor simplesmente sumiu. Como sumiu, o processo de extract dá erro, que ele espera 10, ele está recebendo 9, aí dá erro, e o resto todo falha. Mas para o Henrique chegar nessa conclusão, ó, ele teve que investigar. Beleza? Responde isso a pergunta? Não respondi. Beleza. Aí, vamos falar, então, mão na massa, né? Qual que é o passo a passo do nosso processo de extract? Primeiro, eu entro. Quando você quiser saber o fluxo desses processos,
Entrou no repositório, Vivi, que é o nosso caso aqui, ó. Essa regrinha de ouro, ó. Eu acabei de entrar no repositório, clonei ele para minha máquina, estou vendo ele no VS Code Online usando pontinho, ou dentro do CodeSpaces. Primeira coisa que você olha, esse arquivo tem um makefile? Porque se tiver um makefile, esse makefile é o orquestrador do processo como um todo. É ele que fala assim, ó, faz isso primeiro, faz isso depois, faz aquilo, tá? Então, vai sempre no makefile. E aí você vai ver o seguinte, o makefile desses processos, em geral, ele tem um target. Target é isso aqui, ó. São comandos, né? Então, ele tem um target que chama extract. E o que que esse extract faz? Então, esse é o nome do comando. E isso aqui é o que que ele faz. Ele chama uma função extract que está dentro do arquivo main.py. Tá vendo que você está vindo de trás para frente? Para ir investigando até chegar lá no arquivo que de fato faz aquela extração. Então, comecei no makefile, agora eu vou aqui no main.py. O main.py chama um arquivo que chama extract resource. Então, se eu vier aqui, ó, e for no comando que ele chama, ó, que é o extract, ó, vou passar rápido, depois a gente faz com calma. Ele chama aqui o extract resource, que está no scripts.extract, que está chamando um arquivo R, que é o extract.r. Então, esse arquivo aqui, de fato, que faz a extração. Esse que é o famigerado arquivo que vai no e-mail e busca o que a gente quer. Beleza? Para o dados armazém CIAF, né? Sysó a gente viu que é um pouquinho diferente. E aí chega a hora do mão na massa, que é onde a gente pode construir isso tudo aqui sem para você ver a coisa funcionando, né? O que que eu acho? O que que eu pensei? Talvez, ao invés da gente construir do zero, agora, o primeiro eu tinha pensado de você compartilhar sua tela e a gente tentar rodar para você ver funcionando. Cadê? Tá online. Peraí que eu me... Ah, tá aqui, ó. E você ver funcionar esse make extract na prática. Topa? Uhum. Então, compartilha a tela aí com a gente, porque isso vai envolver, inclusive, ter que instalar o Docker, se na sua máquina não tiver. Não, não tem. Pronto. Beleza. Você quer fazer local? Você quer fazer no CodeSpace? O que que você quer fazer? Pode ser. Pode ser local, que você falou que eu aperto só o pontinho, né? O pontinho, você não vai conseguir fazer, que ele é só o editor de texto. A gente vai precisar do terminal de fato. Ah, Alguém está tá. fazendo a sua. Você tem. Então pode. Então. Você... Oi. Oi. Vamos fazer um CodeSpace. Cria um CodeSpace aí. Isso aí, no armazém CIAF mesmo, né? Isso. Você está criando uma máquina virtual, né? Eu não sei a capacidade. Ah, tá, mas a gente tenta. Beleza. A gente viu
que para rodar o processo, eu preciso, para ter as coisas todas instaladas, para você não precisar de fazer o setup, de ter Docker. Como que você vê se aí no CodeSpace você tem um Docker? Cadê o trem aqui? Acho que é porque Eu ele ainda fechei. está instalando. Eu fechei sem querer. Cadê o terminal de novo aqui onde eu coloco? Lá, isso. Terminal. Eu tenho que fazer tipo alguma coisa de Docker Version? Isso, exato. Ó, Ah, bom demais. tá. Significa que você não precisa de instalar o Docker. Mas é Beleza? porque eu tenho aqui dentro desse espaço virtual? Isso. Ah, tá. Quando você abriu esse espaço virtual, ele está te dando uma máquina na nuvem. É um Uhum. computador dentro do seu computador. E aí, ele já te dá algumas coisas instaladas nessa máquina. Uma delas é o Docker. A outra é o Python. Se você dá aí Python traço version, ele vai te falar que o Python está instalado. Sacou? Uhum. Você ganhou isso de graça por usar o CodeSpace. Se você tentar dar um Docker version no terminal da sua máquina, que nem deve ter instalado, não vai existir, porque na sua máquina não deve ter sido instalado, a menos que você tenha instalado antes. Ficou claro? Beleza. Como que a gente liga o Docker? Fecha esse arquivo que está aberto aí de versão e abre o Makefile. Tá vendo que tem um make container? Um target que Aonde? chama. Isso, exatamente. Então, tenta. Esse comando não funcionou na minha máquina, mas não custa nada a gente tentar, né? Roda então aí no terminal make container. Tem que ter um espaço entre o make e o container. Acho que isso vai funcionar. Ó, beleza. Enquanto ele baixa aí as coisas, deixa eu te explicar. Make container, o make, que é essa ferramenta, entrou dentro desse arquivo, dentro desse target e executou o comando que estava na linha 13. Beleza? É a mesma coisa de você pegar o comando da linha 13 e rodar no seu terminal. Ele só está te ajudando, tá? O que que esse comando todo aí está fazendo? Ele está abrindo uma máquina dentro dessa máquina, com tudo que você precisa instalado e colocando lá dentro todo o seu projeto. Então, hoje a gente já trabalhou com 3 máquinas. O seu computador pessoal, dentro dele, você abriu o CodeSpace. Dentro do CodeSpace, você abriu outra máquina, que é o Docker. Doideira? Doideira. A máquina dentro da máquina. Então, você está com a máquina dentro da máquina. Ele vai demorar um pouquinho, por quê? Como você não tinha executado esse comando inicialmente, ele está baixando o Docker, a imagem que a gente vai usar, né? Que é essa máquina dentro da máquina, para esse computador. Se você não jogar esse CodeSpace fora, você vai ver que da próxima vez que você abrir, ele não vai demorar tanto assim. Eu não sei se esse CodeSpace aí ele vai aguentar baixar isso pela capacidade dele. Mas se não aguentar, a gente entende daqui a pouquinho. Ele ainda tá rodando? Como é que eu sei que ainda tá Tá? rodando? Eu acho que ele travou, na verdade. Tem um ponto de exclamação ali do lado esquerdo. Do lado direito, falei errado. Esse aqui?
Aí, ó. O que que acontece? Essa máquina que você criou é muito pequenininha. E aí, lembra que eu te falei aquele negócio que o Docker exige também memória? Então, ele encheu a memória dela já. E aí, desse jeito, a gente não vai conseguir. Beleza? Vamos tentar Beleza. um jeito de resolver isso, que é o seguinte. Do lado. Ele tá até em um. Tá mexendo ainda, né? É. Acho que ele conseguiu resolver o problema de memória. Que eu ia te falar, mostrar como que você cria uma máquina mais potente. Ele deve ter criado a default, sabe? Uma máquina mais potente no meu computador? Dentro do Code Space. Um Code Space Ah, mais potente. Ó, parece que rolou. Ó, rolou. Se você clicar lá no terminal, você vai ver que você está dentro de um outro terminal. Até a carinha dele é mais feiosa. essa parte aqui, né? Isso. Põe aí Python traço traço version. Ah, tá. Ele pede 3.10. essa. Qual que é o Python que está instalado no CodeSpace? Só para você ver que são Opa. máquinas diferentes. Não, aí você tem que subir o cursor lá para ver o como. Ah lá. O CodeSpace, que é a 12.1. máquina 3, isso, e essa é 3.10. Então você está usando uma máquina dentro de outra. Beleza? Podia limpar mesmo. Então, Ctrl L. Ctrl L, quando você sobe, ele. Ah, o VS Code está com esse pau aí no terminal. Ah, tá. Isso é um problema do VS Code. Não sei o que está rolando. Mas como a gente está usando o CodeSpace, não vai ter como fugir desse terminal. Então, Vivi, o que acontece? Agora, o comando que a gente tem que rodar para fazer a extração, qual que é? Agora seria o make extract. Extract. Isso aí vai dar um erro. Por quê? Me conta aí o que que qual é esse erro? Erro nessa parte do e-mail aqui. Uhum, Credenciais do e-mail. uhum. O que que você acha, então? É que eu não tenho autorização para entrar no e-mail? Você tem, porque você já me contou que o Henrique te mandou, mas você Mas eu, não eu não passou essas entrei. credenciais para ele, Ah, eu tenho que entendeu? informar, né? Ele me mandou. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Duas coisinhas. Peço- Cuidado na hora. Você tem duas telas? Não, meu notebook não tem duas Então, telas. a gente a gente tenta tirar da gravação, mas pode mostrar, não Ah, tem tá, problema. entendi. Eu vou. Qualquer coisa eu pego aqui no celular, até porque eu conversei tanta coisa com o Henrique. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho de compartilhar, até para eu achar. Pode, Que ele me mandou tanta coisa pode. de. É bom porque aí não Compartilha a tela aparece. com a conexão. Isso. Agora deixa eu te perguntar, antes de você procurar. Ele te mandou o jeito de usar? Ele me mandou, vamos ver aqui, recuperar na conversa. Ele mandou o repositório, que até esse que você me mostrou, o Cookie Cutter, e é porque depois a gente começou a conversar sobre o outro tema do painel. Deixa eu ver aqui. Aí ele me mandou, deixa eu ver aqui. Ele mandou a senha, ele mandou qual que é variável do usuário, né? Nome da variável, o valor da variável que é a senha, que é um código bem grande, com
Mas ele te falou onde você tem que pôr? Não. Deixa eu ver aqui só se foi na conversa. Deixa eu ver aqui. A extração das bases repositórios é feita no e-mail da DCMF, é feito por meio de pacote específico do R. Esse pacote utiliza o arquivo gmail.rds, que são informações de login e senha do Gmail em formato de token, ou seja, a API do Gmail adaptada para o R. E existe salvo na variável de ambiente do Windows, caso rode localmente, ou nos secrets do GitHub Actions, salva a senha que descriptografa esse token. Aí ele me mandou a senha. Do jeito que está implantado, não está lendo do ponto .env, porque está usando o R. O R busca da variável de ambiente do Windows. Ou então de um arquivo chamado .renv, que você deve criar na sua pasta de documentos. Aí ele tirou o print desse arquivo na pasta dele, no Windows dele. Dentro da pasta do seu usuário, você precisa criar um arquivo chamado .rviron e nesse arquivo colocar essa variável de ambiente. Hum, O R não busca do ponto .env, mas sim do ponto .renviron. uhum. O ponto .env é coisa do Python, que não existe para esse repositório. Se for para usar Python, você precisa sim usar o ponto .env, mas não sei bem como funciona. Mas é algo análogo ao que ocorre com o R. Aí, depois disso... Aí, depois disso, você só mandou esse repositório do Cookie Cutter e pronto. Mas ele é isso que Ó, o ele... que que acontece? Essa senha que você criou, eu vou falar o que eu entendi, você fala se você entendeu isso também. No Windows, ele tem que criar um arquivo renviron e pôr num lugar específico. Lá ele até te mandou o print. Essa parte aí, eu acho É, que tá até para eu compartilhar com você, que não dá para ver muito... Tá vendo? Esse aqui. ok. Essa parte aqui, que é esse que eu acho que é o arquivo que ele falou aqui. Mas o caso é que a Nessa gente tem que parte. descobrir. Aí você tem que só fazer uma pesquisa. Clica nessa fotinha. Aí, E tá que esse é vendo? o tal do Réveillon. Isso. E aí ele te mostrou aonde dentro do Windows que você tem que colocar. Só que no nosso caso, nós estamos no Linux. Lembra? A máquina do Uhum. CodeSpace é uma máquina Linux. Então, talvez valha uma pesquisa aí no Google mesmo. Aonde colocar o arquivo renviron no Linux para o R achar variáveis de ambiente. E eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Ah, mas o Andrei não vai saber isso, não. Acho que o chat GPT é melhor, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu pegar esse aqui deles, que tem mais coisas. Melhor. Tereis criar o arquivo ponto Réveillon, É environment live. R environ. Mas eu também não sei se é assim que fala, não. Deixa eu ver como é que ele ficou na tela aqui. Ponto Renvieron. Eu acho que Renvieron. esse arquivo ele tem que ficar dentro do seu usuário, sabe? No C, né? Igual Ah, é aqui. isso mesmo. É isso mesmo, Vivi. Aí adicionar deve ser igual essa telinha aqui que ele. Isso. A primeira que você me mostrou. Essa aqui, né? Isso aqui. Isso. Eu devo Faz ter que o escrever, seguinte. só que isso aqui aí. Porque aqui tem um usuário dele, né? Eu tenho que escrever o meu caminho aqui, deve ser, né?
Se tiver que escrever Cara, eu igualzinho, acho. Não, esses três aí de cima, você não precisa. Você só precisa do Gmail LR Key e desse MS365 Key. Só que ele te mandou só a imagem, ele te mandou o valor? então, lá em cima, Porque senão você vai ter que digitar um por um. se for esse aqui desse, só vou sair aqui pra ver. Não, ele me mandou do Ki, mas esse de baixo, o Gmail Ki, sabe? Começa com D5. O de baixo, ele não me mandou, não, esse enorme aí, não. O que que é a diferença? O que que é esse de baixo? É por causa do Microsoft 365? É uma chave da Microsoft 365? É, é. Faz o seguinte, vamos por partes. Uhum. Volta no CodeSpace. Ele tá numa abinha Ai, à desculpa, no esquerda. Code Space. Ah, não. Tá de boa. Esse trem aqui, do compartilhar, não sei se eu posso fechar isso. Peraí, não é essa aqui não, essa é outra. É aqui, é aqui. Isso. Porque eu Aí não o que que sei. você vai fazer? Você vai dar um PWD aí pra você ver onde que você tá. Aqui mesmo? É, PWD. exato. Você tá dentro de barra project. Esse não é o seu usuário. Dá um CD. É isso. Agora dá um PWD. Beleza. Você tá no usuário dessa máquina do Linux, que é o root. Beleza? Uhum. Agora você vai dar um touch e escrever o ponto R environment do jeitinho que tá lá no tutorial, porque eu acho que o R é maiúsculo. Aí, ó. Que eu consigo copiar aqui de uma vez. Ctrl Shift U. É Sem isso. função? Funciona. Aham. E aí Beleza. depois aqui fala edite o arquivo com seu editor preferido. Aí você não vai conseguir abrir o arquivo usando o VS Code, porque o VS Code só abre, nesse caso seu, os arquivos do seu projeto. Se você quiser abrir um arquivo da sua máquina, que é o que está acontecendo, você usa um editor de texto que chama Nano. Então, copia esse código e cola lá no terminal para você ver como é que é. Ah, não tem Nano nessa máquina. Sudo apt. Não, não Sudo precisa nem sudo. Apt só. apt. Isso. Espaço. Install. Pior que eu não sei se eu acho que sem um deb. Provavelmente isso aí não vai funcionar, não, mas vamos lá. Nano. Ah, funcionou. É porque o editor que você tentou usar não existia na máquina. Como não existia, a gente instalou. Então, se você der duas setinhas para cima, ele vai voltar no comando que a gente quer. E agora você vai conseguir usar. Esse é um editor de texto. Confuso. Isso aí é uma página em branco, cara. O que você tem que fazer? Pegar o código que o Henrique te mandou. Uhum. Já apareceu. Não, mas enfim, para ficar mais fácil de tirar da edição, copia o RLibs aí, Esse aqui, né? ou o API. Isso, copia isso aí, cola aí. Saber como é que eu tiro esse negócio aqui de O quê? compartilhar. Sabe Não, aquela primeiro. barra que Ah, fica tá, sei, não aparecendo? sei. Que não sabe. Ah, chata. Tá, agora acho que já saiu. Não, não é para copiar aqui ou é para copiar? Copia, que eu quero te ensinar a fechar o arquivo.
Você pode até tirar essa primeira linha, que ela não é necessária para deixar tudo isso. Então, vamos imaginar, eu vou te ensinar a fechar. Aí você vai abrir de novo e colocar só a chave e o valor que a gente precisa, que é aquela informação do Gmail, beleza? Uhum. Para você fechar, você vai apertar Ctrl X. Ctrl X. Aí ele está te perguntando, ó, salvar, você vai escrever yes, Y e apertar Enter. Beleza. Se você for setinha para cima e Enter, ele vai abrir de novo e vai te mostrar que você salvou, porque não tinha nada, agora tem esses dois. Então você vai descompartilhar sua tela, pegar o que o Henrique te mandou, colocar aí, Ctrl X, yes, Enter e voltar a compartilhar a tela, já não estando mais com a informação aí. Beleza? Tá. Mas aí aquela enorme da Microsoft eu não preciso colocar, né? Eu posso colocar, ou Coloca só o digito ela. Gmail, nós vamos colocar o Gmail, vai dar um erro e a gente vai ver qual erro que é. Tá bom, beleza. Deixa eu botar aqui. Ctrl X, né? Isso. Cadê isso? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, editei ele. Beleza. Agora você pode ou ir com a setinha para cima até achar o comando, ou simplesmente rodar o make extract para ver que erro que vai dar. Uai, tá certinho. No room to make times. Será que eu entrei em algum outro lugar? Tinha que Não. voltar? Ah, verdade, 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 verdade. PWD, Voltar você para tá o no root, né? project. É porque você tá no root. Se você der um CD. ls menos LA, você LS. vai ter isso. Aí você tem que entrar, você tem que dar um cd barra project. Era project? Acho que era project mesmo. É barra para direita. Ah, do outro lado, né? Aham. Beleza. Eu acho que era O que isso. eu... Isso, tá certinho. Então agora eu posso pôr o make extract. Make extract. Você tá ficando fera, hein? A minha memória de curto prazo ela é boa, a de longo que é difícil, viu? Ou, o erro foi o mesmo.
É que eu preciso colocar tudo aquilo? Ou eu acho que precisa, viu? Que eu tô. O que você colocou lá foi uma variável que chama Gmail Eu coloquei só LR Gmail. Key. Isso. Aí lá tem outras coisas. Começa com aqueles libs e tem a da Microsoft logo depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui de compartilhar. Eu vou só demorar um pouquinho mais para digitar, se você quiser. Aí eu digito Não, tudo. mas vamos fazer o seguinte: Uhum. não é isso. Tem que rodar um comando que eu não lembro qual que é, para que crie um arquivo aí na sua raiz e esse arquivo depois a gente usa a informação dele. Uhum. É, você vai perder tempo digitando. O que que eu sugiro a gente fazer? Eu sugiro a gente parar por aqui e Uhum. aí a gente vai perguntar ao Henrique durante a semana como é que é. Ah, beleza, tá ótimo. Beleza? Pode ser? Não, tá ótimo, tá ótimo. Porque aí também vai ser bom eu aprender isso, porque eu acho que vai me ajudar na parte de tentar escrever no Python. Enquanto a Fazenda não me Exato. responde, porque a Fazenda mandou abrir um file conosco, né? Aham. E aí eu estou esperando é uma solicitação formal, né, que chama no Uhum. sistema, então eu estou esperando aquela resposta formal que eles dão, no caso do BO, né, para tentar descobrir outra Aham. forma do BO. Mas aí então, enquanto isso, então eu tento descobrir com o Henrique, que ajuda para pensar a parte do Python. Beleza. Agora eu tava querendo eh, te mostrar aqui rapidinho, começar um projeto do zero para você, tipo assim, pensando que a gente vai construir, igual você me falou, né? Como é que eu vou começar? Vou construir um código que vai ler e-mail. Pode ser? É porque eu fiquei na dúvida, por exemplo, eu começo igual nesse caso, eu começaria do extract R, depois o extract Python, depois o MainPy, depois o Makefile é o último de tudo, porque ele traz todos, ou eu começo, por exemplo, do MainPy e aí eu vou para o extract Python e extract R, sabe? Beleza. Vamos aqui. O que que eu acho que a gente vai fazer nesse caso? Beleza? Uhum, R não vai existir mais. Tira ele para lá. Beleza? uhum, Extract Py é que vai fazer a mágica. Então, no lugar de eu chamar esse cara aqui, ó, eu vou fazer meu código aqui, exatamente aqui. uhum, Beleza? uhum. Tá. Aí, no YouTube tem um vídeo, Nail Corey Sheffer. Aqui, ó. Esse vídeo é velho, cara, mas ele é muito bom. Então, eu vou te. Vou pôr ele aqui como referência pra gente, beleza? Não é por WhatsApp, não. Copiar. Pôr ele aqui. Mas vamos supor que eu vou começar um projeto do zero aqui, ó. Aqui, ó. Então, imagina que você não tem aquele repositório lá. Eu já te mostrei onde você vai pôr, né? Mas imagina que você está começando do zero. Ah, preciso de um código para ler e-mails. Beleza? Uhum. Vamos fazer aqui Opa, do desculpa, zero. que abriu aqui. Ele abriu. Não, não tem Tá. problema não. Vamos fazer do zero. Existem várias maneiras de você fazer isso, Vivi. Então, por isso que ter o template é bom, sabe? Que você já começaria do template. Mas imaginando que você não tem o template, ó.
mkdir, monitorar e-mail. Vou colocar no nomes escrotos aqui, não me preocupando muito com isso. Você cria um readme, os principais, na minha opinião, porque aí depois você explica o que você fez, e um git ignore, né? Beleza. O git ignore, cara, ó, minha pastinha tá nascendo, tá vendo? O git ignore, eu tenho uma ferramenta aqui, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, que ele preenche o git ignore para mim. Então, eu já uso esse comandinho aqui, já fica no meu terminal e lá. Se você não tiver isso, toda vez que você quiser excluir um arquivo, você só abre o git ignore e coloca lá dentro. Funciona do mesmo jeito. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Posso ir mais devagar se você quiser. Porque aí teve até no curso aquele site que a Rayane mostrou, que você coloca lá, por exemplo, estou usando Python, estou usando TAN, e aí ele mostra os arquivos que eu tenho que ignorar, né? Posso Exatamente. dar aquela Mas lógica. vamos supor que você esqueceu isso. Ó. Ctrl A, apaguei, ó, só usei o touch para criar ele. Você vai colocando aqui. Então, por exemplo, você não quer rastrear o venv. Bota ele aqui, né? Que é o que vai acontecer agora. Eu vou criar meu ambiente virtual. Ó. Python -m venv. Ah, não comecei o Git, né? Então o Git ignore nem vai fazer tanta diferença. Git init, se eu der um Git, o meu GST Git status. O venv não apareceu, mesmo ele estando ali, porque eu já coloquei ele na pastinha. Beleza? Aí, cara, esse vídeo aqui, ele é interessante porque ele te mostra como fazer Só uma e ele dúvida te manda... anterior. Ah, Se eu usasse o Poetry, eu não precisaria usar o Venv? vamos ao Poetry. Gostei da sua provocação. Eu vou... Você não precisa usar o venv, exatamente. Então eu vou excluir aqui meu ambiente virtual. Eu vou usar o... Deixa eu só desligar o áudio aqui do vídeo. Aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. E eu vou usar o Poetry. Então, eu vou dar um Poetry init menos que. Por quê? Para ele converter, para ele criar o PyProject.tom para mim, sem me fazer pergunta nenhuma. Então, ls menos la, ó, meu PyProject.tom já está ali. Se eu quiser instalar qualquer coisa aqui agora, então se eu der um Poetry de, sei lá, PyTest, PyTest não, TestPy, que a gente já viu. Ele vai criar, tá vendo? Ó, criando ambiente virtual. Ele vai criar para mim. Ele deu um errinho porque o PyTest, TestPy, ele precisa de colocar essa restrição aqui no PyProject. Isso aqui acho que também já aconteceu no Trilha Dev. Beleza. Então, perceba que o meu setup está todo pronto para começar a trabalhar. Beleza? Como você quer usar o Poetry tem um negócio muito interessante. Ó, eu vou apagar tudo isso que a gente já fez, tá? Por quê? O Poetry tem um comando que chama Poetry new e você passa o nome, ó, monitorar e-mail. O que o Poetry new vai fazer? Criar a pasta para você com tudo que você precisa. Inclusive a estrutura que ele te sugere para os arquivos de Python. Eu não, vou até excluir isso aqui, porque eu não gosto desse source, não. Então, eu vou dar um new aqui, se não me engano, apegue flat. Monitorar e-mail.
Vamos abrir ele aqui, ó. Ó, então ele já criou a estrutura para você do PyProject e uma pastinha aqui, ó, para você escrever seus códigos de Python. Beleza? Ele já te deu esse template pronto. Tá faltando aqui, por exemplo, o gitignore, que a gente pode pôr do jeito que eu te mostrei. Por que eu estou te mostrando essas coisas? Existem uma infinidade de maneiras de você começar seu projeto. Já que você quer usar o Poetry, e eu te sugiro que use, o Poetry New é um ótimo começo. Mas, por exemplo, eu já tenho igual aquele repositório já criado. Aí dentro dele eu vou dar um Poetry init, né? Isso. Aquele repositório, como ele não Posso criar trabalha outro com também. Poetry, ele não trabalha com Poetry. Beleza? Ah, tá. Não, eu tava pensando em outro repositório meu, novo. Tipo assim, Ah, que eu tá, ok. começaria do zero, sabe? Isso. Como você já começou, Poetry init. Poetry init. Se você não colocar a flag "-q" de quiet, ele vai te fazer umas perguntinhas. Se você Uhum. colocar a flag, ele usa as respostas padrão dele. Ó, usei o Poetry New, ele criou para mim. Eu criei um gitignore aqui. Eu vou dar um git init. O que você não pode esquecer? Pôr no git. Só uma coisa para ver se eu entendi direitinho. Quando eu coloco um Poetry New, é porque aí ele já cria como se fosse uma estrutura padrão? Ou Isso. você referenciou aquele outro lá e aí ele pegou a estrutura do outro? Quando você colocou Não, Poetry. Ah, não, ele desculpa. já tem. Você só deu um nome, né? Você deu o mesmo nome que você É, deletou o outro, foi isso, né? só deu o mesmo nome. Ah, tá. Entendi. E aí o legal dele é essa, que ele sempre vai criar essa mesma estrutura para você, entendeu? Entendi, entendi. Você não precisa, por exemplo, dar um touch no README, porque ele já cria. Uhum. Ou eu vou dar um add aqui, ó. Commit inicial. Beleza? Aí agora eu posso começar a é, escrever meu código Python. Beleza? Só o Uhum. Venv aqui, eu vou dar o Poetry de. Deixa eu só arrumar aqui a versão do Python, para não dar aquele mesmo erro que deu aquela hora. Deixa eu ver se ainda está no meu Ctrl V. Não está. Ctrl Z. Eu acho que é assim, ó. Menor. 0. Poetry Edge. ESCPy. Ó, tô com a memória boa. Então, git add, git commit -m, add ESCPy. Show de bola. Posso começar a escrever meu código. Aonde que eu vou, onde que eu vou fazer? Já criou a estrutura para mim, tá vendo? Isso Uhum. aqui é uma estrutura de pacote de Python. Então, basta você criar um arquivo aqui, ó. E-mail, por exemplo, dá o nome que você quiser. Você vai escrever seu código aqui. Vamos escrever qualquer coisa aqui, ó. Print. Olá, mundo. Como você tem? Aí você pode chamar, ó, Python. Eu vou ativar o ambiente virtual, né? Eu tenho um comando aqui que já ativa, mas nada mais é do que o source.venv bin ative. O seu é Windows, provavelmente o caminho é diferente. Mas enfim, ativei meu ambiente virtual e posso chamar aquele arquivo lá, ó. Monitoramento, e-mail, ele vai printar aqui um alamundo para mim. Então eu estou pronto para começar a escrever meu código e ir testando ele. Sacou? Tem Aí essa o que a gente dúvida? pode fazer aí é criar um.
Depois que eu entender com o Henrique como é que faz do R, eu posso começar a fazer teste. Ou então não, desculpa, eu posso já assistir esse vídeo seu do YouTube e tentar fazer num e-mail meu, né? Que eu tenho controle sobre ele para testar em cima dele, né? Que é exatamente o que eu vou tentar fazer aqui com você agora rápido, muito birubiru, mas só para você entender, que é o seguinte, ó, o e-mail, o vídeo, ele está usando uma biblioteca nativa do Python que chama smtplib, beleza? Vamos ver o que o ChatGPT me dá. Eu acho que eu até tentei fazer um script desse outro dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou botar smtplib. Aqui, ó. Não, então vamos começar do zero. Crie para mim um script Python que buscará mensagens no meu Gmail usando a libsmtplib. Vamos ver o que vai me dar. Ache tudo. Aqui, ó. Tá. Cara, não é isso que ensina ali no... quer ver? Pô, eu fiz isso outro dia. Peraí que eu vou achar. Tá bom, né? Deve estar aqui, Vivi. De Daily Mail. Ah, tá. Eu tava mandando e-mail. Mas enfim, vamos pegar isso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui. Ó. Esse cara aqui tá mandando um e-mail, beleza? Uhum. Só pra você ver, só pra gente ver se eu vou conseguir fazer ele funcionar. Tchau. Ele tá usando o .env, o SMTP, Supabase. Aqui tem o texto. Beleza. Você tem que configurar em algum. Nesse env variáveis aí que você configurou, tipo, seu usuário e senha do e-mail? Exato, é exatamente isso que eu tô querendo te mostrar. Deixa eu só ver. Aqui, ó. O que eu vou ter que instalar? Eu vou ter que instalar o python.env. Então já vamos instalando ali, ó. E o ChatGPT vai te explicando essas coisas, ó, que você vê o vídeo, você vai entendendo, né? Então, poetry add python.env. O que o python.env faz? Esconde para você suas variáveis de ambiente. Então, eu vou criar aqui, ó, um arquivo .env. .env é diferente de .venv, tá? Env é do ambiente virtual. Exatamente. O env.env são das variáveis de ambiente. Então, quais as variáveis que ele vai precisar? Dessas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr esse carinha aqui, ó.
Um. Two. Ó. Eu vou fechar uma porta. Beleza. Certo? Pronto. Beleza. Ó, então eu já instalei o .env e olha que interessante, né? Eu criei o arquivo .env, ele tá aqui, ó, mas se eu dou o git status, ele não aparece. Ou seja, tudo que eu colocar nesse arquivo, eu não rastreio no git. Mas Por você quê? precisa automaticamente colocar, você precisa colocar ele no Git Ignore ou já automaticamente, pela natureza dele, ele não é traqueável, assim? Eu preciso colocar no git ignore. O meu já está porque eu usei aquela ferramenta. Uhum. Tá vendo? Uhum. Se eu apagar isso tudo aqui, ó, o git ignore tá vazio, né? Uhum. Aí ele apareceu, tá vendo? Ah, tá. Então tem que estar lá mesmo. Então tem que estar lá, sempre tem que estar lá. Aí eu uso essa biblioteca do Python, que é o python.env, tá desse jeito aqui, ó. Eu carrego a biblioteca e eu busco ela, ó, os.environ.get, para pegar o valor, Uhum. ok? Uhum. E aí tem mais uma biblioteca que eu tenho que instalar aqui, que é... Esse, no caso desse que você está mandando, você tem duas variáveis de e-mail, né? Uma, a sua e para quem você está mandando, né? Isso, mas aí aqui, ó, eu poderia simplesmente... É porque esse processo que eu fiz, eu estava É de mandando um envio, e-mail para né? mim mesmo. Eu tava enviando um e-mail para mim mesmo. Aí Então eu por vou isso que deixar desse é a jeito. mesma variável, né? O e-mail Por user. isso, Se fosse duas isso. pessoas, tipo assim, eu mandando e-mail para você, eu teria que criar uma outra variável para o to, né? Até que o e-mail que você vai mandar não é uma informação sensível. Você poderia pôr aqui, ó, Uhum. vivi@gmail. O from também não é sensível. Eu só coloquei assim o que eu quis. Uhum. O importante mesmo nesse caso são essas aqui, ó. Essas duas Beleza? primeiras eu obtenho elas de algum lugar, porque elas são mais diferentes, assim, pelo menos para mim que não conheço, né? Porque a outra eu sei que é o Sim. usuário e a senha, né? A própria documentação vai te falar isso. Então, esse carinha, quando você vai usar esse SNTP-lib, essa documentação tem que te falar isso. Tutorial na internet, ChatGPT vai te dar também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, as minhas credenciais. Ah, tá. Uma coisa interessante do vídeo é que na descrição dele, ó, ele fala onde que você vai buscar essa senha lá no Gmail. Então, se você clica aqui, ó, no Add Password, ele te manda no Gmail no lugar que você vai criar a sua senha. Não é a sua senha que você usa para acessar. Ele cria um token para você. Ah, tá. Eu vou criar uma nova senha para isso, então. Vai criar um token. A sua senha continua Ah, tá. normal.
É Beleza? aquele código gigantesco que o Henrique passou, né? Exatamente. Eu vou pegar o meu aqui. Que aí eu não preciso de gerar um novo, sabe? Uhum. Até que o do Gmail não é tão grande, não. Estou fazendo aqui só para não. Não. Você deve estar vendo só a tela do e-mail ali, né? Isso, do vídeo. Isso. Deixa eu ver aqui, ó. E-mail user. Posso deletar. E-mail password. Posso deletar. Todos eles. SMTP server. Ah, ok. Ok, Ctrl X. Yes. Aí eu vou copiar ele aqui para um .env.exemplo. Nano.env.exemplo. E aí eu apago as minhas credenciais. Tchum. teste@gmail.com. Meu token gerado no Gmail. xf.env.exemplo. Ok. Aí, Vivi, já coloquei aqui, ó. Ó, então o ponto .env é o que eu não posso abrir para te mostrar. E eu criei o ponto .env exemplo para te mostrar aquelas variáveis. Então, o que é o SMTP port 465? E o server é isso aqui. O e-mail é o seu e-mail, o usuário, a senha é a senha que você vai gerar com esse link aqui, ó. Copy link address. Ctrl B. Ctrl V. Tchum. Vou colocar assim, ó. Se esse carinha aqui. Beleza? Quando você fizer isso, ó. Tchum. Aí como é que tá o script? Imaginando que é o script que você vai usar, né? Esse é só um exemplo de vários scripts que você pode criar e como que você vai fazer ele funcionar. Aqui eu crio uma variável que é o nome, é o objeto do e-mail, né? O corpo, a mensagem, ele só usa essa biblioteca aqui para deixar ela mais bonitinha. Aí você já está passando aqui em formato de objeto, ó, para você chamar a biblioteca mesmo no futuro, tá vendo? Aí você faz a conexão, você abre essa conexão, você faz o login com a conexão aberta e você manda o e-mail. Se der certo, ele fala que o e-mail foi mandado com sucesso. Beleza? Aí, ó. Essa total people aqui, porque não faz sentido aqui para o nosso, eu vou tirar. E eu vou simplesmente chamar o meu script.
Você entendeu o que eu fiz? Eu ainda tenho algumas dificuldades, mas é porque eu tenho que estudar sobre função. Mas eu entendi grande parte aí do que foi feito. Como você não está com dúvida na função, podemos tirar a função. Ó, tirei e só coloquei aqui o código cruzão. Vai funcionar do mesmo jeito. E aí eu tirei a chamada da função que existia aqui embaixo, que ela não existe mais. A função é só uma organização ali do seu bloquinho de código, né? Se eu fizer isso, cara, ó. Deixa eu abrir aqui o meu Gmail. Ó. E eu vier aqui. Não tem nada, né? Uhum. E eu vier aqui e rodar Python monitora. Estou chamando o arquivo. E der um Enter. Ele deu esse erro aqui, ó. O que é que eu fiz de errado? Módulo e-mail.mim, e-mail is not a package. Eu nem vi esse e-mail.mim aí. Ele está falando que isso aqui não existe, ó. Para simplificar, porque eu estou usando isso aqui, ó, eu nem sei o que isso faz, na verdade. Esse código foi um código de GPT me deu. Eu vou tirar esse cara e vou só passar o body. Eu acho que ele passa o texto todo doidão. Mas vou tirar, o importante é saber que a mensagem vai chegar. Beleza? E eu vou chamar ele de novo. Ah, então, é por isso. Eu preciso de ter aquele cara mesmo, ó, porque ele fala que eu não posso passar um texto. O assunto? É. Ele fala que isso aqui, ó, isso aqui, eu passar o texto para isso aqui não vai funcionar. Então vamos ver a mensagem de erro ali de novo e a gente joga no GPT. Provavelmente é porque isso aqui, ó, eu devo ter que importar algum pacote. Aí a gente joga no GPT. Deve ser a versão do Python que eu estou usando aqui, que é diferente daquele pacote que estava lá. Isso Você aqui tem não que deve ter. Não, instalar ele? não devo ter que instalar, porque isso deve ser uma versão do Python diferente. Então, ou eu vejo como que faz nessa versão do Python que eu estou usando, que aqui é a 13.10. Engraçado que no terminal. É, 13.10. Deixa eu ver qual que é lá do meu aniversário. Enfim, eu até já fechei aqui. Ó, acabou que eu nem li o que ele falou. Ah, você é o arquivo e-mail e dentro dele faz isso. Python tem modo padrão. Ah, é porque eu mudei o nome do e-mail. Cara, olha que interessante, né? A gente vai fazendo as coisas e vai cair num erro tão bobo. E-mail é uma palavra reservada, já tem um módulo no Python que existe, que chama e-mail. Como eu dei o nome de e-mail para o arquivo, ele simplesmente confundiu. Só isso. Dá para você? Ah, beleza. Agora esse erro é mais interessante, ó. Ele fala assim, o argumento tem que ter uma string, e não um nome. Ou seja, esse OS environ aqui, ó, não está funcionando. Beleza? Vamos debugar. Eu vou instalar uma biblioteca aqui que chama IPDB. Poetry Add IPDB. O IPDB
Tá acabando, viu? Me permite fazer isso aqui, ó. Botar um breakpoint. Quando eu... Ixi, não preciso instalar mais. Quando eu chamo o script, ele para o código naquele lugar. Então, ó, eu vou dando N para ele ir executando o código. Tá vendo? E aí eu vejo onde que ele errou aqui, ó. SMTP porta. Isso daqui, por algum motivo, ele está buscando como... Esse ele não não era tá um que cons- tava só uma porta. Será que não tem que colocar aquela aspas lá, não? Pode ser. Vamos ver como é que eu coloquei. SMTP porta. Não, engraçado que tá bonitinho. Mas ele não tem que ser um texto? Se colocar aspas, ele não vira ou não tem que ser texto? Engraçado que ele não tá pegando em ninguém, ó. Olha aqui, ele falou que não deu erro no SMTP server, mas ele não trouxe nada, tá vendo? Aí ele não retorna, né, o que que ele é. É, fiz alguma coisa errada. Eu sei o que que é. Faltou aqui, ó. Load.env. Eu tenho que chamar e eu tenho que carregar. Na hora de copiar, eu devo ter esquecido. TP. Ó, agora funcionou. Então eu vou tirar o breakpoint daqui. Ctrl L e vou chamar. Ó, e-mail enviado com sucesso. Vamos ver se é verdade. Cadê aqui o meu Gmail? Eu mandando um teste para Vivi. Muito legal. Muito bom. Legal demais, né? Muito. Aí, ó, só para terminar, se você quiser criar aqui, porque você instalou o TaskPy, então TaskPy Documentation. Por que que ele abre essas coisas de vez em quando? Esse aqui. Você pode criar um comandinho. Ctrl Z. Dentro do PyProject, né? Usando o TaskPy. Então, eu vou aqui, ó. Mail. Aí você vai chamar esse comando aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vai pôr um help nele. Envia e-mail. Que aí você vai documentando as coisas. Então Tem uma agora, impressão, o se que eu que é der esse TaskPy mesmo? Só para eu... Como é que é? Me lembra esse TaskPy mesmo? O que que é isso que a gente está fazendo? O TaskPy, nós vamos usar ele para substituir o Makefile. Que você cria comandos. Ah, tá. Então, no lugar de ter chamado o seu script aqui no terminal, ó, eu documento ele aqui, tá vendo? Aí é bom dar uma lidinha lá na documentação, mas é basicamente eu estou chamando o comando aqui, ó. E aí você roda então só um task lá, não? Isso. Aí eu dou aqui um task list, ele fala que tem um. Não vou chamar de e-mail, não, vou chamar de e-mail. Ele fala que tem um task chamado e-mail. Se eu rodo o task e-mail, ele manda outro e-mail para mim. Aqui, ó, se eu abrir o meu Gmail, tem outro e-mail seu. Então, por que que eu te falei isso? Vamos voltar lá no nosso... Aqui, ó. O Makefile passa a não existir mais quando a gente substituir todos os nossos comandos por Python. Eu vou colocar tasks no PyProject, que vai chamar aqui, ó, stretch.
esse extract vai chamar diretamente o arquivo extract.py, que tem um código parecido com esse. Oi? É isso. A gente tem o Makefile hoje porque a gente está falando de mais outras linguagens, né? Tem R misturado com Python e eu... Um dos motivos. Ele faz algumas coisas a mais, tô só simplificando a explicação aqui, mas sim. Beleza. Deixa eu ver se eu... git add, git commit -n, finaliza script, repo create. Vou deixar público. Tô pondo aqui, mas a gente coloca na documentação lá que eu vou criar com o vídeo. Provavelmente eu vou mudar ele, eu vou deixar no Gabriel Bedornas S, que é onde eu deixo coisas avulsas assim. Mas eu te aviso. Aí, então, eu vou fuçar esse repositório e vou replicar no meu, fazer esse teste de e-mail, e aí vou tentar construir um de buscar o e-mail, né? No meu e-mail mesmo, para Isso. vai praticando a escrita desse script e, paralelo, vendo com o Henrique para entender como é que funciona o script em R lá do Gmail. Passo a passo. Pergunta ele no issue, cobra ele no Teams, tipo assim, ele te responde no issue, e aí fica documentado lá. Sim. Pode deixar. Combinado. Então, até semana que vem. Muito obrigada, Gabriel. Valeu, Vivi. Obrigado a você, Valeu. cara. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. Bom final de semana para você. Tchau, tchau. Você também. Valeu.